Vamos falar do Lucas Luco, né? Um dos grandes cantores sertanejos pop do Brasil, que tá com a carreira aí meio abalada, porque tem tido dificuldade, né, gente, em fazer a carreira dele ir pra frente por causa da doença dele. Pra quem não sabe, o Lucas Luco, além de ter depressão, tem transtorno bipolar, ansiedade, entre outras coisas, né? Então ele ficou um ano afastado da carreira, né? E anunciou há um mês agora que vai voltar. Porém, ele diz o seguinte: gente, a minha depressão ela só piora, né? Só piora e é uma sensação horrível, né? A mente, o corpo, tudo é modificado por causa da doença, né? E ele faz uma reflexão, né? Será que eu seria um pai melhor se eu não tivesse essa doença? Será que eu seria um melhor amigo se eu não tivesse essa doença? Será que eu afastaria menos as pessoas se eu não tivesse essa doença? E ele falou que vai falar mais sobre essa doença, porque ele sabe que muitas pessoas no Brasil vivem essa doença. E é uma doença que, por mais que cada vez mais atinja uma maior quantidade de brasileiros, de pessoas no mundo, né? Segundo a OMS, em 2030, a depressão pode ser a principal doença do mundo. E ele tem falado muito sobre isso. E assim, um dos problemas da saúde mental? Muita gente fala que é frescura, muita gente fala que é falta de Deus, né? São gente ignorante que não tem conhecimento sobre a doença, né? A gente trouxe recentemente aí o caso de duas pessoas totalmente de Deus, padre Marcelo Rossi, o padre Fábio de Mello, que enfrentaram e estão enfrentando a depressão. A dificuldade da depressão para a pessoa ao redor entender, entre muitas coisas, é que a pessoa que não sabe lidar com a depressão, que não conhece a depressão, como a maioria das pessoas, ela não consegue entender que tá tudo dentro da cabeça da pessoa. É um sofrimento absurdo dentro da cabeça. E as pessoas geralmente só conseguem reconhecer a dor do outro quando é um machucado físico, né? Então a pessoa quebrou um braço, a pessoa vai lá ver o braço ferido, sangrando, o osso pra fora. A pessoa tá com uma doença, ela vai ver a fisionomia da pessoa mudando, né? A pessoa fica mais pálida, fica mais... Agora, a depressão as pessoas não conseguem ver por fora. E talvez aí a dificuldade da pessoa que tem depressão, que tem doenças relacionadas à saúde mental, conseguir ajuda, conseguir acolhimento, ou conseguir que a pessoa ao redor perceba o quanto ela está sofrendo. Porque a pessoa fisicamente não vai conseguir ver a dor que essa pessoa está sentindo, mas é dentro da pessoa, que é uma dor terrível, é uma dificuldade de viver absurda, é uma dificuldade de fazer coisas que para muitas pessoas são simples, mas para a pessoa que está passando por esse período, que tem essa doença, é uma coisa muito difícil, né? Então, é importante o Lucas Luco falar, porque eu sempre defendo, a gente precisa de um projeto de saúde mental no Brasil. Nesse exato momento, milhares e milhares de pessoas enfrentam doenças relacionadas à saúde mental e tem muita dificuldade, tanto de conseguir ajuda do poder público, quanto de pessoas ao seu redor, porque as pessoas têm que começar a entender mais a depressão.